como é que você lida com esse material arqueológico, né? Não sei se eu posso falar assim. Como é que é o recolhimento dessa informação, a documentação dessa informação, para ela ser o mais fidedigna com aquilo que você encontrou ali na hora que você viu pela primeira vez? Então, essa é uma pergunta legal, porque nós não estamos coletando material arqueológico. Porque a nossa pesquisa, ela está num processo inicial ainda. Tá? Então, nós não estamos coletando nenhum tipo de material, estamos coletando dados. Né? Como as memórias, da paisagem. Então, nós começamos pela arqueologia da paisagem e pela etnoarqueologia. Então, estamos rodando nas áreas, coletando as informações orais dos ribeirinhos, dos garimpeiros, dos indígenas, dos fazendeiros. E a partir desses relatos, estamos construindo um mapa, identificando, mapeando a região, tá? E aí nós estamos identificando algumas estruturas construtivas, como essas que a gente divulgou aí nos vídeos, né? E essas estruturas construtivas, alguns pesquisadores vinculados ao Dáquila que fizeram, mas ainda não é a equipe de arqueologia, é uma equipe de coleta de dados anterior. Sim. Né? É um pessoal que está acostumado a ir para campo, é um pessoal que está acostumado a identificar esse tipo de material, mas que ninguém está recolhendo material nenhum. Que a gente está coletando dados para poder estruturar um projeto e encaminhar esse projeto para os órgãos responsáveis, né? Para a gente continuar posteriormente. Mas assim, vocês devem registrar, imagino, pelo menos muitas fotografias. Tem muita fotografia. Até para garantir que tudo vai estar lá. Sim, tem do mesmo jeito, né? Muita fotografia de muito material arqueológico que a gente não divulgou ainda, tá? A gente não divulgou ainda, porque também nós temos a nossa estratégia, né? Então, pessoal, a gente precisa trabalhar com pessoas que estão questionando o mainstream. Sim. Pessoas que estão buscando um conhecimento fora disso. E a partir disso nós vamos começar a embasar, né? Vamos dar base a esse tipo de pensamento. Então a gente ainda não pode sair mostrando tudo que tem. Porque senão vai atrair. Vai atrair, são regiões delicadas, propriedades particulares, terras indígenas. Nós estamos falando de toda a região amazônica. Nós estamos falando de toda a região amazônica, do Amapá à Amazônia Ocidental, né? Toda essa região. E é uma coisa interessante, porque assim, o pessoal está falando, mas em tão pouco tempo de trabalho e tal, né? Na verdade, essa pesquisa ela tem mais de 30 anos. Sim. Se não me engano, são 36 anos, que é mais ou menos a minha idade. Um pouquinho. O que acontece? O Urandir, né, já andou nessa área toda. Só que o Urandir, ele é um cara que é muito ocupado, né? Então ele não tem o tempo hábil para falar assim, não, eu lembro que tem. E também a memória está muito confusa, porque foi muitas coisas. Mas ele já viu de tudo que você imaginar na Amazônia, de arqueológico, ele viu. E ele sabe dos lugares. Então nós estamos indo aos poucos, retornando o caminho deles. Até costumo falar que a gente está trabalhando no ombro de gigante, né? Que ele fez um trabalho gigantesco, ele deu passadas muito largas em cima da Amazônia, com pesquisa, né? E agora o que a gente precisa fazer? Um refinamento. Sim. Então é um processo demorado que as pessoas não têm paciência para acompanhar, porque elas estão acostumadas com coisas rápidas, né? É a geração fast food, vamos assim dizer. E o processo de pesquisa é um processo lento, independente de ser acadêmico ou não, porque existe a burocracia e existe o respeito às comunidades, às propriedades e comunidades. Então nós estamos nessa etapa agora, nós estamos coletando informações, fechando acordo, entrando com a parte de etnoarqueologia, estamos com a parte de identificação, já temos os locais mapeados e vamos continuar mapeando. Quando você fala mapeados, assim, ao final dessa primeira etapa, vocês esperam saber, assim, para mim que sou leiga,
leve isso em consideração. Mas assim, o mapa mesmo, olha, a Sim. civilização Ratanabá, ela começou nessa parte do Amazonas, nessa parte de Rondônia, nessa parte, enfim, do norte do Mato Grosso, e ela se fecha aqui nesse estado. Esse aqui é o nosso objeto de estudo, essa demarcação territorial é o nosso objeto de estudo daqui para frente. É mais ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso. Como a gente está tratando em várias escalas, como assim várias escalas? Nós estamos tratando de uma coisa quase continental, que a Amazônia é continental, então nós estamos tratando de uma coisa continental. Então não é um problema regional. Não é um problema só brasileiro. Não, é o maior sítio arqueológico do mundo. Sim. Né? Só que ele não está continuamente, ele não é mais continuamente, ele não tem mais laços contínuos. Ele foi pulverizado. Né? Aí, quanto mais a gente pesquisa, mais informação vem. Né? Então, agora a gente está dando uma olhada em sensoriamento remoto. Estamos fazendo mapas a partir de imagens de satélite, tratando imagens de satélite para a gente mapear geologicamente, para tentar entender a paisagem do ponto de vista geológico. E quando a gente fala mapa, mapa mesmo. Nós estamos produzindo material cartográfico. Nós estamos produzindo material cartográfico. Vai ter mapa, vai ter relatório bonito para apresentar. Do jeito que o acadêmico gosta. Do jeito que o acadêmico gosta. Só que isso leva tempo. Né? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Então, essa primeira etapa, que a gente identifica tudo, é lenta. E outra, o pesquisador tem família, gente. O pesquisador dorme, tem que dormir, não dá para ficar... Tem que casar. Tem que casar. Não dá para ficar igual o Fawcett, né? Morrer na Amazônia, ninguém quer, né? Existem os perigos da selva, né? Existem os animais, né? Existem as tempestades, né? Então, são uma série de precauções que a gente tem que tomar antes de sair e fazer a pesquisa. Não tem como a gente revelar uma cidade desse porte que deve estar aí com uma espessa camada de solo em cima. Nós estamos falando em muita terra, né? Muita terra que foi depositada em cima dessa cidade. Eu gostaria de agora entender um pouquinho os próximos passos da pesquisa, né? Você me falou da cartografia, né, que vai liberar isso, mas que depende agora de de uma série de autorizações, processos, procedimentos e papéis, e burocracia e pessoas, para que vocês possam avançar nos próximos passos. Como é que está isso? Nós estamos começando agora, né, a elaborar os projetos, estamos produzindo material, identificando os locais, registrando para colocar isso num projeto e encaminhar. Então, nós estamos na fase inicial. Se eles falarem assim, não vai fazer. Não. Assim, é pergunta de leigo, né? Não tô imaginando, tu vai lá, faz um trabalho todo bonito, cartografia, bonitinho, entrega para um órgão do governo e fala, fui até aqui. Aí eles falam, ok, parabéns. Pela lei, eles não podem negar. Não existe nenhum parâmetro legal que fale assim, não é permitido esse tipo de coisa. Se a gente apresenta o que eles pedem, eles não podem negar. Mas a gente sabe como é que funciona no Brasil, então eles podem enrolar. Tem arqueólogos que querem fazer pesquisas interessantes no Brasil, que vão quebrar alguns paradigmas, estão há 2 anos esperando sair portaria. Então eles podem enrolar. E aí, eles têm o método deles, e nós temos o nosso. Não é assim... até onde eu saiba, não existe uma seca, né, proibindo a propagação de ideias. Tá? Eles fazem de tudo para não permitir que as ideias se propaguem, falando que é mentira, falando que é fake news e tal, mas existem pessoas que estão começando a captar essas ideias. Né? Então, assim, a gente já está tendo apoio, e a gente tem apoio de quem a gente precisa. Então, assim, com sim ou com não, isso daí vai ser revelado. De uma forma ou de outra, quem está do nosso lado já é quem a gente precisa. É que a gente também está fazendo o teatro, né? Sim. Estamos fazendo a cartilha. Estamos indo numa diplomacia. Estamos agindo pela via política, vamos assim dizer. Né? Só que já está aí.